Olá, sou Bruno Fuga, nosso canal do YouTube do Escritório de Advocacia, e hoje o assunto é sobre processo civil. Nós temos tentado falar algumas coisas sobre processo civil numa ótica para advogados, tá? Sempre numa visão mais prática, numa visão mais pragmática, que possa ser empregado para melhorar e aprofundar a rotina forense. E o assunto escolhido de hoje é prova emprestada, tá? Um assunto de grande relevância, positivado agora no Código de Processo Civil, no artigo 372 do Código de Processo, e eu venho fomentar essa discussão e trazer alguns pontos para os advogados pensarem sobre isso. A prova emprestada já tinha uma aplicabilidade, já tinha um entendimento jurisprudencial e doutrinário, mas com o Código de Processo Civil de 2015 ela passa a ser positivada no 372. Alguns exemplos de prova emprestada que eu acho que eu consigo explicar de melhor forma é, por exemplo, a prova obtida ou a prova realizada, produzida, admitida dentro de um processo crime, por exemplo, que passa essa prova a ser utilizada dentro de um processo civil. Então, a palavra emprestada é nesse sentido. Foi uma prova originariamente obtida ou produzida dentro de um outro processo que passa a ter utilidade dentro de um outro processo, às vezes em uma outra esfera. É, por exemplo, a prova feita num processo previdenciário que passa a ser utilizado dentro de um processo civil, num processo administrativo que passa a ser utilizado num processo civil, ou a prova produzida, por exemplo, numa investigação que passa a ser utilizada dentro de um processo trabalhista, civil, de improbidade administrativa. Ou seja, são provas que originalmente são feitas por um outro juiz ou dentro de uma investigação que passam a ser utilizadas dentro de um processo. Por isso aí a palavra emprestada. Qual que é o coração ou a pedra de toque da prova emprestada? É o contraditório. O próprio código já fala isso no 372. Porque nós podemos ter, por exemplo, A e B dentro de um processo, onde a prova é produzida. Se nós temos dentro deste processo B e C, por exemplo, outras partes, aquele que não participou da colheita de prova do processo originário não exerceu o contraditório, tá? Então, ou seja, o contraditório como um direito fundamental tem necessidade de ter o seu zelo, o seu respeito, e essa prova vai ter que ser novamente feita, novamente produzida, para que a parte que não participou dessa prova tenha o seu direito de exercer o contraditório de maneira plena. Então, talvez aí essa é a pedra de toque desse assunto de utilidade da prova emprestada. Mas um assunto aqui eu destaco. Se a gente tem, por exemplo, uma prova feita, produzida dentro de um processo e tentar a utilização dessa prova emprestada dentro de um outro processo, mas uma das partes não estavam presentes ou não figuraram como um polo da ação do processo originário, não quer dizer, e isso eu acho uma grande confusão, que essa prova não pode ser anexada ou utilizada dentro do processo. Ela pode, só que se você ferir o contraditório de uma das partes, ela vai ter que ser replicada para essa pessoa exercer o contraditório. Você pode ter a mesma conclusão da prova lá obtida? Pode, mas a pedra de toque ou o importante da prova emprestada é pensar em garantir o contraditório daquele que não estava presente ou não pôde exercer o contraditório na prova onde originalmente foi feita, tá? Então esse é um assunto de destaque, um assunto importante no aspecto prático, dada a sua relevância e a sua sempre, não digo sempre, mas grande recorrência dentro do judiciário, porque a gente tem diversos processos onde a prova emprestada tem sempre utilidade, como esses exemplos que eu citei agora, tá bom? Assunto interessante, assunto prático, voltado para os advogados, voltado para a rotina forense, tá bom? Continue seguindo-nos aqui no canal de Processo Civil e um abraço para todos.